I don't know why I fall away. E aí, pessoal, voltei. Travou tudo aqui. Travou tudo aí, velho? Vixe, o que deu? Vê se tá passando aí agora. Pra mim tá passando tudo certinho. Tô te Show, ouvindo também. show de bola. William, voltou a funcionar? Voltou, voltou. Que bom. Então tá bom. Todo mundo a postos aí, vamos começar? Lembrando que. Professor, Fala, Tainá. eu só ia pedir para você, se você puder ampliar o slide, né? Deixar na tela cheia, se você quiser, não sei como você Posso está sim, meu irmão. Pera um pouquinho. Deixa eu só fazer um preferindo negócio então. Pera. fazer. Aí fica melhor para ver. Deixa eu só ver aqui uma coisa. O que você achou, Tainá? Melhorou? Sim, sim, tá melhor. Mas aí não mostra o slide inteiro, ué. Eu acho que tem Melhorou? uma função, acho que é apresentar aí. Aí dá para ver, dá para colocar inteiro na tela inteira. É um botãozinho de apresentar. Save your tears. Ixi, cadê? E aí, melhorou? Aê, agora sim. Então bora, vamos lá começar então o rock. Então, a gente vai começar a estatística, né? Aí a pergunta óbvia, qual é a função do administrador quanto à estatística, né? Porque uma visão geral do que é o administrador é realmente ter o quê? A atuação firme em todos os pontos atuantes de uma empresa. Né? Ele é o organizador geral, é o camarada que faz a análise de todos os processos, as propostas de todas as organizações que têm de ser feitas dentro da empresa. Então, quando você tem esse tipo de função, esse tipo de preocupação, você tem que realmente saber estruturar o seu pensamento de acordo com o princípio científico, que é o que facilita a vida, né, da gente para a gente poder ter um processo de resolução das coisas de uma forma mais fácil. Eu digo fácil porque já tem um processo pensado para poder fazer as coisas, né? Não é simplesmente você fazendo no esquema de tentativa e erro. Porque às vezes você está mexendo com dinheiro, mesmo que esteja mexendo com o seu dinheiro, né? A maioria das vezes está mexendo com o dinheiro dos outros, e mexer com o dinheiro dos outros é coisa complicada. Então, a função dele é o quê? É responsável por liderar pessoas, estruturar processos gerenciais, controlar recursos internos, tempo, finanças, materiais, além de todas as outras partes de preocupação com o pessoal dele dentro da empresa, né? As relações interpessoais que ele estabelece e também com o próprio emprego dele, né? Não simplesmente do que fazer, mas sim em ter o emprego para poder fazer. Então, a ideia que eu passo para vocês é o seguinte: vocês têm a capacidade de apresentar um método científico, de implementar um método científico na resolução dos problemas do seu cotidiano. Tá? E como é que funciona isso aí? Dá uma olhadinha nisso aqui. Vocês conseguem enxergar bem esse esquema, esse organograma que está sendo montado aqui agora? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é o seguinte: ó, a gente faz
uma descrição clara do processo que você quer estabelecer, do problema que você tem, certo? Daí você vai identificar quais são os fatores importantes desse problema. A partir de você ter identificado os fatores importantes do problema que você tem, você vai propor um modelo, ou então vai refinar um modelo já conhecido na literatura para resolver aquele problema. E a partir dessa proposição sua, você vai realizar os experimentos para ver se aquilo que você está implementando ali realmente é válido. Se não der certo, você volta para identificar os problemas. Aí você realmente achou que o modelo é aquele. Você dá uma refinada no modelo, ou seja, você faz uma personalização do modelo de acordo com o seu problema, o seu projeto que você está estabelecendo. E a partir daí você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar o modelo que você propôs. Então, a partir daquele modelo ali, você vai resolver o problema, verifica se sua solução é válida. Se não for válida, você volta para cá para identificar quais são os problemas que você tem relativos àquilo que não foram resolvidos. Novamente, vai fazer uma modificação do seu modelo e verificar, através do experimento, se resolveu o problema que você tem. Se resolveu, você volta para a sua linha de resolução. A partir do momento que você viu que a solução é válida para o problema que você tem, a partir dali você tira as suas conclusões e faz as recomendações que você quer. Então, o que acontece? Isso que está sendo mostrado para vocês é um método científico. Esse aqui é aplicado em todas as áreas, principalmente aquelas que a gente tem métodos empíricos de resolução. Então, na hora que você faz o trato aqui do método científico, você está aplicando ali agora um processo onde você não vai estar mais pautado em achismo. Ou seja, você tem um processo científico embasando as respostas e as conclusões que você tomou. Tudo bem? E quais são os fatores importantes que você tem que saber lidar? Primeiro, a partir do momento que você tem um problema, você tem que entender bem qual é esse problema e a partir de então você planejar ali o que você vai fazer. Tá? Ou seja, os experimentos que você vai utilizar para poder resolver os seus problemas tem que ser feito de uma forma planejada e esse planejamento tem que ser eficiente, tem que ser rápido e certeiro. Você não pode ser prolixo. Você está lidando com o dinheiro dos outros, com o tempo dos outros. Mesmo o seu, você está lidando com uma equipe, isso aí demanda tempo, você está perdendo tempo se você não fizer algo que seja eficiente. A partir de então, você vai coletar todos os dados do seu problema e a partir daí analisar e interpretar o que você tem. A partir do momento que você tem a interpretação daquele problema, você vai entender como que aquilo ali se relaciona com o modelo que você propôs para poder resolver o problema que você tem. Certo? Dentro da estatística, a gente lida com, primeiro, você vai fazer a identificação da população que você quer fazer o seu estudo, tá certo? Primeira coisa que você tem que fazer é isso aí. Qual a sua população-alvo? Qual o alvo da sua pesquisa? Qual o alvo da sua estatística? Tá certo? A partir do momento que você sabe qual o alvo, você vai descobrir quais são os elementos daquela população que você vai fazer determinadas observações. A partir do momento que você tem esses elementos, você vai ter que saber o que você quer dela, quais são as variáveis que você vai estudar dela, o que você vai coletar. Por exemplo, imagina só que eu trabalho com a ideia de analisar quais são as idades dos alunos do EAD do IFES. Tudo bem? Aí o que eu faço? Eu vou lá e monto uma determinada amostra, vejo uma determinada amostra desses camaradas e vou estudar a partir desses elementos que eu escolhi, essas pessoas que eu escolhi para poder fazer a minha observação, observo quais são as idades dele, a idade é a variável de estudo que eu quero coletar, certo? Então, a partir daí, eu começo a fazer a coleta de todos os dados, monto uma apresentação desses dados a partir da coleta e da análise que eu fiz, e a partir daí a gente faz o trabalho estatístico pautado no método científico, para poder fazer a tomada de decisão e resolver os problemas que eu estou lidando, tá certo? Então, a administração, né, no caso do administrador, a estatística ela se relaciona com o administrador dessa forma. Ele é um método científico que vai dar ao administrador um conhecimento importante para ele tomar decisões.
tá certo? Ou seja, pautado em ciência. E o que vocês vão aprender comigo aqui são as técnicas que vocês vão utilizar, certo? Essa que é a ideia que a gente vai ter aqui durante o curso. Então, lembrando vocês que quando a gente estiver trabalhando as técnicas estatísticas, a todo momento você tem que se ver dentro de um projeto, por exemplo, explicando o porquê da inserção de novos produtos, de novos serviços, ou da modificação de projetos que já estão existentes dentro da sua empresa. Então, esse porquê tem que ser feito a partir de quem? A partir de definições científicas, ou seja, a base estatística que a gente vai lidar aqui agora. Tá? A ideia da estatística é você entender que a gente lida com variabilidade. Né? O que acontece? A estatística ela estuda, no final das contas, a variabilidade dos dados e a gente trabalha em cima daquela variabilidade. Você calcular a média simplesmente da idade de um grupo não simplesmente oferece para você uma estatística importante de uma determinada região. Porque se essa média tiver uma variabilidade muito alta dentro dos dados, quer dizer que aquela amostra que você fez não é uma amostra muito concisa em relação à população. Ela não representa significantemente aquela população. Né? Então, você trabalhar a variabilidade dos dados é você entender se aqueles dados eles estão mais concisos, se eles são muito dispersos, se eles são realmente uma parte significativa de um todo, ou se eles simplesmente são escolhas aleatórias e representam uma variabilidade tão alta que não pode representar uma população. Né? Então, quando você vai estudar a estatística, uma das coisas mais importantes para a gente é entender a variabilidade dos dados. Tá? E essa variabilidade é observada através de quem? Através de diferenças, a gente vai trabalhar através de diferenças que eu falo de subtração mesmo, tá? Entre várias observações, vários valores coletados, e uma medida de centralidade que você tem, uma média, uma moda ou uma mediana. Tá bom? Você vai escolher. E o que a gente vai fazer é o seguinte, a partir dessas informações que a gente tem, vai estabelecer o pensamento estatístico, que é aquele que a gente utiliza na tomada de decisão. Ou seja, esse daqui é o meu foco, é o meu objetivo com vocês, é excluir do dicionário de vocês a palavra eu acho e inserir na mentalidade de vocês o pensamento estatístico, tá certo? Obviamente pautado no método científico, tá bom? Essa é a ideia. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Imagina só que a gente vai pensar no desempenho do consumo de gasolina de um carro, tá certo? O que acontece? Você vai pegar vários carros lá e vai ver o desempenho do consumo de gasolina, tá certo? O desempenho não mesmo para o mesmo tanque de combustível. O que quer dizer isso daí? Você encheu o tanque do carro hoje, certo? Você vai andar com esse carro na estrada, vai percorrer longas distâncias sem interrupção. Com esse mesmo tanque de gasolina, você consegue percorrer, por exemplo, 400 km. Às vezes, dentro da cidade, na grande maioria das vezes, tá, gente? Isso aí não dá real, vocês que dirigem sabem o que eu estou falando. Com esse mesmo tanque de gasolina aqui, a gente consegue andar 300 km dentro da cidade. Por conta de parar muito, de você acelerar para poder arrancar com o carro, fica parado no sinal. Então, o que acontece? Você tem uma variabilidade ali da autonomia do carro de acordo com o percurso que você estabelece, de acordo com o local onde você está utilizando o veículo. Então, essa variabilidade que a gente estuda, tá certo? Aí você fala bem assim, imagina só que você está dentro de uma estrada, tudo bem? Onde você está numa parte do Brasil, onde você percorre largas distâncias sem a presença de nenhum posto de gasolina. E você está com um carro onde você já tem alguns ensaios estatísticos para poder saber qual a autonomia desse veículo. A autonomia é quanto que ele percorre, né? De acordo com um tanque de gasolina cheio. Então o que acontece? Você tem lá uma grande distância a percorrer. Imagine o seguinte, você passa por uma placa e veja o seguinte, está escrito ali, próximo posto de gasolina a 300 km.
Tudo bem? Você olha o tanque do carro e fala bem assim, tem 3/4 do tanque. Você tem coragem de ir num lugar ermo, sozinho. Está sozinho naquela estrada, não conhece nada do local. Você tem coragem de percorrer os 300 quilômetros se você não tiver certeza que aquele carro vai conseguir percorrer aqueles 300 quilômetros? É complicado, não é complicado isso? Então, o pensamento científico, o pensamento estatístico aqui agora, é pautado em experiências anteriores, pautado nas médias, na variabilidade que eu estudei. Eu sei que esse carro tem condições de percorrer os 300 km com esses 3/4 de tanque. Então, o pensamento estatístico ele é aplicado a todo momento na vida da gente. Um caso como esse daqui agora é algo que você pode lidar ali com botar sua vida em perigo ou não, ficar parado numa estrada, por exemplo, no meio do nada, e esperando alguém passar para poder te dar uma carona. Olha só, você vai ter que botar uma carona para pegar combustível. Se você tivesse um pensamento estatístico já desde o começo, antes de botar esse carro na rua, você conheceria a autonomia dele através de experiências anteriores, de ensaios anteriores em locais diferentes onde você põe o seu carro. Então, a ideia do pensamento estatístico é aplicada a qualquer área da vida da gente a todo momento. Tá? Então, o que acontece? Esses aqui são os detalhes que eu falei. Eu nem vou dizer sobre condições climáticas, que é, por exemplo, muito vento, pouco vento, chuva, né? Então, o que acontece? As condições de estrada também, nem tem condições de estrada aqui também, condições de estrada é uma possibilidade, que é um tipo de estrada utilizado, mas é o comentário que eu fiz com vocês aí. Tá? Então, o que acontece? Dentro da estatística, a gente tem essa estrutura, né, de você entender o que são os detalhes mais importantes e entender bem a variabilidade dos dados que você tem na mão. Então, variabilidade é muito importante para a gente. Tá? Isso aqui é um exemplozinho, mas eu posso pular, não é ideia aqui agora não. E o que acontece? A gente vai apresentar, a gente vai ver durante o curso algumas formas de apresentação dos dados. As formas gráficas são aquelas que são mais rápidas, né? De você bater o olho e entender como é que os dados estão dispostos. Por exemplo, nesse diagrama de pontos que vocês estão vendo aí, a gente consegue ver as observações que a gente fez sobre determinada variável de estudo. A gente consegue perceber aí que elas discorrem, né, em torno de uma média 2, ou seja, estão bem próximo de 2 aqui, tá vendo? Variando entre 1,5 e 2,5, mas elas estão dispostas aqui próximo dessa média 2. Então, o que acontece? Se eu tivesse, por exemplo, analisando um carro e eu imaginasse lá que ele tivesse um tanque tão grande que transportasse lá 1,5 mil quilômetros, 1.500 quilômetros, até 2.500 quilômetros, e ele percorre em média 2.000 quilômetros com aquele tanque grande que a gente tem, eu poderia dizer o seguinte, que aqueles 300 quilômetros lá são fichinha, né? Dava para poder ir fácil naquele caso do carro que eu coloquei para vocês. E o que acontece? Como eu estava comentando com vocês no curso, no início do nosso bate-papo, a gente vai ter dois tipos de estatísticas que a gente tem que trabalhar no desenvolvimento do pensamento estatístico. Que é a descritiva, que é aquela pautada simplesmente na análise inicial, que é a coleta, a apresentação e a compreensão através de medidas de posição, dispersão e centralidade dos dados. E a outra, que é a estatística indutiva, que é aquela pautada em probabilidade, para poder fazer inferência a partir de probabilidade. Essa daqui, vocês só vêm conosco no superior, tá? Então, aqui vocês não vão ter essa parte do curso. Sendo que eu convido a todos a assistir minhas aulas na administração, no superior da administração, se quiser assistir, fazer uma revisão disso aí. Quem já viu, então quem quiser ver pela primeira vez, está convidado aí a assistir minhas aulas. Eu dou aula disso aqui tanto na administração, na graduação, na pós, e dou aula também na engenharia elétrica disso aqui. Então vocês têm bastante local para assistir. Bom? Então nosso foco aqui neste curso é falar sobre estatística descritiva, tá? A inferência, infelizmente, vocês não vão ter comigo aqui não, tá? E o que acontece? A estatística descritiva, como eu já falei algumas vezes com vocês, a preocupação dela é o quê? É você fazer a coleta
e posteriormente apresentar. A partir dessa coleta, fazer um resumão de todas as informações que vocês têm nas variáveis que são analisadas nesses dados, e a partir daí fazer a utilização de medidas de dispersão e de centralidade para poder fazer a tomada de decisão dentro do que você está analisando, tá bom? Novamente, a inferência, como eu falei para vocês, é pautada na teoria de probabilidades, e isso aqui a gente não vai trabalhar neste curso, tá certo? E agora a gente vai para as informações passo a passo. Alguém quer falar alguma coisa aí? Quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade. Não? Então tudo bem. Vamos lá. Primeira coisa que a gente entende dentro da estatística é o seguinte: a estatística veio para poder facilitar a vida da gente a inferir sobre dados de populações que às vezes são inatingíveis, né? O que você quer dizer com isso aí, professor? Imagina o seguinte: imagina vocês que eu queira saber qual é a média de idades de todas as pessoas da população brasileira. Raciocina comigo aí. Eu quero saber a média de idades de todos os cidadãos brasileiros. Será que a gente consegue fazer isso? Será que a gente consegue anotar lá a idade de todos os brasileiros? A gente consegue atingir todos os brasileiros? Lembrando vocês que aqueles índios, por exemplo, daqueles lugares mais inalcançáveis lá da Amazônia, são brasileiros. Então a gente teria que saber a idade deles também. E aí? Como é que a gente faz isso? Imagina que nós somos a equipe de pesquisa que tem que dar essa informação. Complicado, né? Aí vai ter que pegar uma amostra, né? Um número específico de pessoas para ter uma base, né? Como é que você falou? Fala de novo, Carlos. Igual você perguntou de saber a idade de todos, né? Você Todos. tem que pegar uma amostra, né? Um número específico da amostra e fazer o cálculo. Excelente. Aí você consegue chegar numa base. Excelente. No caso que você está fazendo para mim aí agora, cara, você está começando o processo estatístico, tá? Mas por que você já foi direto para a amostra? Você não quis nem tentar captar a idade de todo mundo, não? Não, sim, mas a gente pega uma amostra, até igual você falou, porque é muito complicado pegar de todas as pessoas, Excelente. né? Aí a gente pega mas é importante saber a idade mínima, tirar uma média e tudo certo, entendeu? Excelente. Então, você entende agora no nosso bate-papo aqui que você tem que partir por um processo não pautado em achismo, mas sim em ciência, de achar um método, um modo de expressar um parâmetro da população através de uma pequena quantidade de elementos que vá representar essa população de forma significativa. Esse que é o detalhe que eu estou falando para vocês agora. Então, a estatística ela entra na vida da gente justamente nesse ponto aí. Quando a gente não tem como alcançar toda a população de forma fácil, né? Porque às vezes a gente até consegue, mas é um método muito oneroso, muito caro, muito difícil. Então você atingir essa população fica muito assim, muito além dos gastos que você tem disponíveis, né, da verba que você tem disponível para poder fazer determinada pesquisa. Então a partir daí, desse momento, você começa o quê? Você começa as técnicas de amostragem daquela população. Interessante o seguinte... Professor, eu tenho uma pergunta. Pergunte. Quando vai fazer a amostra geralmente ela é proporcional à população do estado, do país ou da cidade, né? Exatamente. Não é você pegar um número aleatório, tem que ver a quantidade de pessoas e faz uma proporção, né? Não existe Por fórmula. exemplo, eu acredito que seja, por exemplo, tem lá 2.000 pessoas. Aí você pode pegar pelo menos umas 50%, 60% das pessoas e já criar uma amostra, né? Não é assim não, cara. Não é assim não. Não é assim não. Você tem fórmula para isso, entendeu? A gente desenvolveu
uma fórmula para isso daí, entendeu? Essa fórmula é baseada em margem de erro. Aquilo que você estava me perguntando mais cedo lá sobre margem de erro, na Ah, margem de tá, erro esperada, entendi. Beleza. no erro padrão que você espera dentro da sua pesquisa, tá certo? E a partir dali você vem, a partir dessa margem de erro esperada e do tamanho da população, você faz um desenvolvimento pautado na distribuição normal, aí você faz o cálculo do número de elementos da sua amostra. Novamente, isso aí não vou cobrar de vocês, que não faz parte da estatística descritiva. Isso faz parte da estatística inferencial, tá? Entendi. Cálculo de número de elementos de amostra. Então, o que acontece? Aqui você vai ter o trabalho simplesmente de escolher, fazer a amostra a partir da quantidade que a gente escolher, tá bom? Que a gente escolher aqui. Mas existe o cálculo, existe a fórmula para poder fazer esse cálculo. Então o que acontece? Novamente, estava comentando com vocês o seguinte, que quando a gente faz um estudo estatístico, a gente só tem uma pequena porção da população. Essa pequena porção da população, a gente capta dentro da população e vai anotando, né, um a um os elementos, né, que a gente está analisando. Desse jeito aí a gente monta lá o que a gente conhece com o nome de dados estatísticos brutos. É quando você coleta as informações da população e anota um a um, sem preocupação com organização, sem preocupação de nada. A partir do momento que você ordena de forma crescente ou decrescente esses dados, você tem o que você chama de rol. O que é o rol? É a ordenação crescente ou decrescente dos dados quantitativos que você tem. Mas às vezes você não tem como montar um rol porque você está lidando com dados qualitativos. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o que é isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte agora. Se eu tiver na minha mão todos os dados de uma população, eu não vou estar estudando estatística da população. Eu não vou estar estudando estatística da população. Eu vou estar estudando parâmetro. Estatística é quando eu não tenho todos os dados da população na minha mão. Tá? Então, se eu tiver todos os dados, eu tenho um parâmetro. E esse parâmetro é um número certo, sem margem de erro. Por quê? Porque eu usei todos os elementos da população para poder fazer. Imagina só que eu tivesse realmente todas as idades de todas as pessoas da população brasileira. Eu vou lá e calculo a média, soma as idades de todo mundo, divido pela quantidade de pessoas que tem na população e tem lá um número. Isso aí é o parâmetro, isso não é estatística. Estatística é quando eu, por exemplo, dessa população, eu vou lá e escolho, por exemplo, 500 mil pessoas e tiro a média dessas 500 mil pessoas. Então, a partir desse momento aí, eu tenho uma estatística da população. Essa média aí, ela representa de forma significativa ou não, depende do seu estudo, né? Se você escolheu uma quantidade certa de pessoas e fez uma técnica de amostragem correta, né, uma técnica de amostragem eficiente, então você vai ter ali o quê? Você vai ter ali uma pesquisa fidedigna. Você tem uma estatística que representa realmente de forma próxima, verossimilhante ao parâmetro. Você tem o resultado aí da sua estatística, que é a média de idades dessa população. Então, você pegou 500 mil, tirou a média lá dessas 500 mil pessoas. Então, o que acontece? Nesse exato momento, você tem lá uma estatística da população. Então, quando você escuta a palavra estatística, você sabe que aquilo ali é uma estimativa feita a partir de uma amostragem. Quando você escuta a palavra parâmetro, você sabe que você utilizou todos os elementos da população. Então isso aí você tem que diferenciar bem na cabeça.